Bem, somos poucos, mas não somos loucos. Não seguir por aquele relógio ali, ok? Tá atrasado, já são 10h30. Vamos nos colocar de pé os que puderem. Vamos orar ao Senhor para dar início a esse estudo, pedindo a presença dele, né? Sem ele, se ele não estiver presente, vai ter até estudo, mas se ele não estiver presente, não tem sabor. Precisamos da presença dele em tudo que a gente for fazer. E falar da presença dele é reconhecer que sem ele nada podemos, né? Pedir que ele se faça presente é João capítulo 15, versículo 5. Sem mim nada podeis fazer, né? Reconhecer, né? João 3,33, né? João 3,30, João 3,33. Importa que ele cresça, que eu diminua, né? Opa, Jesus amado, glória. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, dando continuidade a esta manhã de culto, de louvor, de adoração, vamos estudar a Tua palavra, ó Pai, que também é uma forma de culto, é uma forma de adoração, ó Pai, onde nos oferecemos como sacrifício perante o Senhor, ó Pai, ficando aqui um tempo ainda, Senhor, em comunhão com os irmãos, ó Pai, nesta comunhão o Senhor é louvado, o Senhor é glorificado, e ó quão bom e quão suave é que os irmãos ficam em união, vivam em união, ó Pai. Pai, se faça presente, continua se fazendo presente, agora trabalhando em cada coração, em cada mente, me capacita a ensinar, capacita o teu povo a aprender e, acima de tudo, a praticar e a ensinar a outros, ó Pai. Pai, toma os presentes, os ausentes que estão a caminhos, que por motivo de justos e de força maior não pode estar, trabalha no coração e na mente daqueles que não querem mais, desperta, aviva, incomoda, palestra, Senhor, põe de fé o fraco, fortalece, ó Pai, anima, cura, ó Pai, rompe cadeias, grilhões, cadeias, algemas, ó Pai, ferrolhos que impede teu povo de chegar a esse lugar. Senhor, entra com libertação. A tua palavra diz que a unção despedaça o jugo, que a presença do teu Espírito Santo visite os teus agora, dessa igreja, ó Pai, deste ministério, ó Pai, que estão, ó Pai, oprimidos, ó Pai, fracos em casa, e que a unção despedaça esse jugo, ó Pai, essa opressão, esse desânimo que tem sido colocado, ó Pai, oprimindo o teu povo, desanimando o teu povo para vir para a tua casa, na certeza da vitória e na esperança de sermos ouvidos. Já te damos graças em nome do Senhor Jesus, amém, e graças a Deus. Tomar assento. Irmão, nós temos uma problemática. Oi? Não, deixa na prova aqui, vai. Obrigadão, Deus continua. Se não der, começar a descer o suor, a gente puxa ele para cá. Nós temos uma problemática. O irmão Cláudio trabalha com aqueles que a gente tem uma ideia mais ou menos de quantos vem. Então a gente faz a apostila na média de mais ou menos quantos vem. Então eu estou fazendo a média de apostila de 20, né? 20 apostilas, que é mais ou menos de 15 a 20 que tem vindo. A gente tem hoje a apostila aqui sobrando, mas vai ter dia que vocês vão chegar aqui e não vai ter. Se a pessoa chegasse, eu só vim, eu vou ficar hoje, semana que vem eu não venho, não quero participar, só vou ficar hoje, é interessante que se não vai ficar, devolve, né? Porque isso é um estudo continuado. Essa aqui é uma de 66 apostilas. Nós estamos estudando todo o livro, toda a Bíblia agora. Nós vamos estudar livro por livro. Quem aí não tem? Nós vamos, esse aqui é Mateus, estamos estudando o livro de Mateus, né? Amém? Ela pega também? Pega? Tem dois aqui, tá? A irmã tem vindo, a irmã já pegou da irmã? Amém. Amém, tá. Tá bom, a fé vem pelo ouvir, minha irmã. Deus continua abençoando. Irmãos, deixa eu explicar para vocês o que acontece. O seminário, o estudo bíblico, fez o seguinte: primeira matéria, na teologia, quando a gente faz faculdade, tem um monte de matéria, mas tem matéria que não tem nada a ver com a nossa realidade, irmão. Tem nada a ver com a gente. Ok? É matéria para ministério, é história, é um monte de coisa. E aí a gente usando, orando, e Deus usando muitos profetas na minha vida, sempre falou: ensina o meu povo a entender a minha palavra. Tem a minha esposa que não me deixa mentir, não está aqui agora, mas Deus sempre levantava: olha, quando ensino o meu povo a entender a minha... Deus sempre falou em monte, em vigília, em consagração, libertação. Deus sempre falou comigo.
Então, quando eu comecei a estudar teologia, eu vi que tem muitos assuntos que não tem nada a ver, não acrescenta, não ajuda. Mas aí o que acontece? Existem assuntos que são importantes. Número 1, o manual. Todo equipamento eletrônico tem manual. A Bíblia também tem um manual. E qual é o nome do manual da Bíblia? Bibliologia. Foi a primeira matéria que a gente estudou. O que é a Bíblia? Como funciona a Bíblia? Como é que está organizada a Bíblia? Porque tem Antigo Testamento, porque tem Novo, porque tem 39 num e 27 no outro, porque a Bíblia Católica tem mais livros, 7 livros a mais. Você tem que saber isso. É o manual da Bíblia. Depois nós estudamos o segundo. Qual a segunda matéria que nós estudamos? Hermenêutica. Ler e entender o que eu estou lendo, que é a gramática, lá quando a gente estuda na escola, é gramática. Frase terminada com um cabo de guarda-chuva de cabeça para baixo, com um ponto é uma pergunta. Frase terminada com um i de cabeça para baixo é uma exclamação, uma expressão de emoção. Então é interpretar o texto, ler e entender o que eu estou lendo. Demos aula de hermenêutica, de vírgula, mostramos, demos todo o material máximo que a gente pôde ajudar os irmãos a entender. Os irmãos têm esse material. Qual é a aula que a gente está dando agora? Exegese. O que é exegese? Exegese é aprender a mexer nesses 1, 2, 3, 4, 5 livrinhos. Não, menos esse aqui. Isso aqui é a Bíblia, né? Isso aqui é uma tradução diferente. Isso aqui são traduções diferentes. Então esses livros, esses 4 livrinhos são dicionários. Então eu estou lendo uma frase, nessa frase tem uma palavra que eu não sei o que essa palavra quer dizer, e eu não estou entendendo o que essa palavra quer dizer, eu não estou entendendo a frase. Eu venho aqui, pego, palavra fulano e tal, essa palavra quer dizer isso. Aí eu volto para o texto e digo, agora eu estou entendendo o que quer dizer. Satanás chega para Deus e fala, Jó te ama debalde. A palavra debalde está junto. O que quer dizer isso? Eu tenho que vir no dicionário. Debalde quer dizer em vão, à toa, fingido. Aí eu entendo que Satanás está acusando Jó diante de Deus de amar a Deus com segundas intenções, de falsidade. Aí Deus fala assim, vamos ver se ele é falso ou não é falso. Aí vem toda aquela prova diante de Jó, porque o diabo o acusou de servir a Deus falsamente. E eu só entendo toda essa batalha, eu só entendo toda essa luta, eu só entendo o livro de Jó, porque eu descobri que o diabo tinha uma perseguição com Jó, porque o diabo não onisciente, não sabia o que estava no coração do Jó, resolveu acusar. E ele acusou com base no que? Na história da humanidade. Ele olhou assim, Deus, todo mundo que eu toco nos bens te nega. Aí Deus fala assim, toca nos bens de Jó. E Jó não blasfemou. Aí o diabo chega, Deus, todo homem que eu tocar na família dele, ele te nega. Deus fala, vai, toca na família de Jó. E Jó não nega. Aí o diabo é Deus, todo homem que se eu tocar na saúde dele, ele te nega. Deus fala, vai lá e toca na carne, só não toca na alma. Então a partir da palavra debalde, eu vou entendendo todos os 42 capítulos do livro de Jó. Eu entendo a batalha toda a partir. E entender uma palavra é exegese. Entender o contexto é hermenêutica. Então a gente essa semana termina a exegese, tá? Essa semana a gente termina a exegese. Falta a última, a gente vai estudar agora o Vine, já estudamos isso aqui. Vamos estudar o Vine e acabou. Se der para acabar agora terça-feira, amém. Senão a gente acaba terça-feira que vem. Mas a gente só vai ver agora, né? Estudar como usar o Vine, como tirar, né, informações do Vine, e depois a gente vai passar para outra matéria. Então é isso, tá, irmãos? Irmão Cláudio, o que a gente está fazendo aqui hoje? A gente está fazendo bibliologia do livro de Mateus, hermenêutica do livro de Mateus e exegese do livro de Mateus. A gente vai descobrir por que ele foi escrito, para que ele foi escrito e o que está escrito dentro dele. Se tem alguma dificuldade, alguém leu, pô, irmão, tem uma dificuldade ali em Mateus capítulo 15, o que é a oferta corbã? Só Jesus Cristo está falando, olha, vocês anulam a lei por causa da oferta corbã. O que é a oferta corbã? E a gente vai explicar, vai fazer a exegese, a hermenêutica da palavra corbã, e vocês vão entender o que o Senhor Jesus queria dizer para os sacerdotes, dizendo que os sacerdotes estavam desobedecendo a lei por causa da oferta corbã.
como assim? O que quer dizer isso? Os sacerdotes induziam os homens ao erro, né? Por causa da oferta corbã. Ou seja, o sacerdote fazendo mau uso de uma coisa que Deus estabeleceu para induzir os outros ao erro. Jesus chama a atenção deles. Mas muita gente não sabe. O que é oferta corbã? Aí a gente tem que ir para a exegese, saber o que é oferta corbã, descobrir o que é, para aí a gente entender o capítulo 15. Tá vendo como é que é? Então é assim, é isso que nós estamos fazendo aqui. Antes de começarmos, deixa eu dar uma satisfação para a igreja. Isso aqui é uma xerox colorida, vou botar na nossa pastinha da escola dominical. Tudo que entrou no passado está aqui, tudo que entrou esse ano, a soma dos meses, a rúbrica do nosso pastor em todas, eu peguei todos os canhotos de todas as ofertas. Eu peço que todo mundo que me ajude a tirar a oferta, assina o canhoto, por favor, principalmente resolver. O pastor fez a conta comigo, deu isso daqui, quanto a gente gastou com esses materiais, quanto que ficou, tá aí lá, pastor deu visto, ok? Tá aqui, ó, irmão, gosto de trabalhar, tudo esclarecidinho, gosto de confusão, disse-me disse, irmão Cláudio tá comendo caviar com o dinheiro da escola dominical, não gosto dessa história não. É claro que aqui não tem, né? Mas pode chegar alguém que queira dizer, irmão, quem é que fiscaliza esse dinheiro que esse irmão pega? Pode chegar alguém aqui já traumatizado de um outro lugar, escamado, e olha, irmão, tirando a oferta, quem é que fiscaliza essas ofertas aí? Pode ter, então, a gente, né? Agora, eu vou dizer uma coisa para vocês. Nós não conseguimos viver ainda, mas lá em Timóteo, Paulo fala que o professor de escola dominical, ou o professor da igreja, tinha que ser assalariado. Não dá para viver. Nunca cobrei minha esposa, sabe? Nunca. Porque a gente é pobre. Nós somos pessoas muito simples, né? A igreja é simples, é pobre. Então eu sempre falei, irmão, não pego nada. A única coisa que eu pego dinheiro é para fazer xerox, é para comprar folha, para fazer apostila, para comprar tinta, é para comprar material. Irmão, Deus tem me sustentado até hoje. Deus tem me sustentado, né? Agora, chega numa igreja abastada, irmão, eu quero viver a palavra diz que você tem que ser sustentado. Eu falo assim, ó, aí é problema seu, é contigo, não tem nada a ver com isso. Eu nunca peço, nunca pedi, né? 20 anos ensinando a palavra, nunca recebi nada. Eu não peço, porque eu conheço o meu povo, sei que o meu povo é sofrido, ok? Agora a gente pega material para imprimir, ok? Então semana passada nós lemos o que? Nós lemos aqui, ó, a introdução, considerações preliminares, lemos o propósito, lemos a visão panorâmica, está no áudio, lancei no grupo, e agora a gente vai continuar onde? Características especiais, ok? Se acha aí, página 2. Tá gravando, eu lanço no grupo, depois se você quiser ouvir de novo. Teve uma irmã lá em Campo Lindo que falou, irmão, já escutei 4 vezes aquela aula, a primeira. Irmão, já escutei 4 vezes, aí cheguei lá no trabalho, falei para todo mundo, irmão, tem um irmão lá, dando aula lá na igreja, lá, aula boa, dei para irmão, aí o irmão já pegou, já está pregando na igreja dele, irmão, já estou pregando lá na igreja, aquele negócio, manda mais, aí já tem uma pastora lá também, já está ensinando, irmão, todo mundo chega para mim agora, eu pego ela na palavra, gostei daquele irmão é meio doido, mas ele ensina a palavra, glória a Deus, aleluia, e está indo, né? Então o áudio dessa aula também vai estar à disposição de vocês. Irmão Cláudio, como é que um teólogo estuda o livro de Mateus? Número 1, ele vai estudar a vida de Mateus. Quem foi Mateus? Primeira coisa que ele faz é estudar quem foi a pessoa que escreveu. Esse livro aqui eu vou comprar para vocês, esse aqui é meu. Quem é quem na Bíblia Sagrada? Só aqui a gente viu aqui, quem quiser dar uma olhada, o livro de Mateus, só a vida de Mateus são 9 páginas, irmãos. Para começar a ler o livro de Mateus, são 9 páginas aqui. Para começar a querer entender quem foi Mateus. Amém, obrigado. Aqui, ó. Isso daqui é um livro que eu tenho, que eu xeroquei. Ele é só o livro de Mateus, explicando só o livro de Mateus. Aqui está explicando tudo. Quem foi Mateus e o livro. Aí ele vem aqui e fala aqui, ó. Esse estudo contém 221 páginas. Eu tenho quantas folhas aqui? 2 folhas.
221 páginas. Está entendendo o tamanho do problema? Eu só estou mostrando o caminho das pedras, só estou dando um tira-gostozinho para vocês. Aqui, ó. Esse é um dos comentários que eu tenho. Tem o outro que é mais grosso que esse daqui, só do Novo Testamento, só o Novo Testamento. É mais grosso que isso aqui. Eu tenho outro também, que é dessa grossura aqui, mas tem mais de um livro, Mateus, Marcos, Lucas e João, né? Então se aqui tiver 300 páginas, são 75 páginas para cada livro. Então, irmãos, o que a gente está fazendo aqui, perto do que está à nossa disposição, é pouco, tá? Se os irmãos quiserem profundidade, irmão Cláudio, eu queria estudar o livro de Mateus mais a fundo. Eu vou indicar um material que nós confiamos, que esse ministério confia, para você ir mais a fundo no livro de Mateus, ok? Então não se engane não, eu estudei isso aqui, já sei tudo de Mateus, nem arranhamos. A gente nem arranhou o livro de Mateus. Mas vamos ver as características especiais. Está todo mundo aí na página 2? São 7 as características principais desse evangelho. Irmão Cláudio, nesse livro aqui, tem mais características? Tem, porque tem mais folha, ele tem 221 folhas, ele pode destacar coisas mais importantes. Nesse outro aqui tem outras características? Tem, porque todo livro ele é feito com base no que já foi feito. Esse daqui é de 1961. Foi impresso em português pela primeira vez em 1980. O que eu tenho, um comentário que eu tenho lá de 2005. Então esse comentário que eu tenho em casa, leu esse daqui e ele viu que tudo que não tem nesse daqui ele colocou aqui. Então os livros têm a tendência de não se repetirem. Aonde um não alcançou, o outro alcança, porque senão vai ficar 2 livros dizendo a mesma coisa. Nós já vimos que tem palavras nesse dicionário que não tem nesse, tem palavras nesse dicionário que não tem nesse. Então eles procuram não se repetir, tá? Então, vamos ver, aqui tem 7 características. Só tem 7, irmão Cláudio? Não, tem mais. Nessa apostila que está na sua mão, nós vamos destacar só 7. A número 1 é o mais judaico dos evangelhos. Porque aprendemos lendo a apostila que esse evangelho foi escrito para os cristãos judeus, ou os judeus messiânicos, que são chamados, os judeus que acreditam em Jesus Cristo, são chamados judeus messiânicos. Quem aceita Jesus como Senhor e Salvador, que é judeu, passa a se chamar judeu messiânico. Então esse evangelho de Mateus foi escrito para judeus, e se você ler a apostila para trás, você vai saber por quê. Segunda característica, contém a exposição mais sistemática dos ensinos de Jesus e do seu ministério de cura e libertação. Isto levou a igreja no século II a usá-lo intensamente na instrução dos novos convertidos. Então, a teologia reconhece que o livro de Mateus, quando fez o seu livro, ele teve o cuidado de colocar as coisas de forma organizada, sistemática. Ela foi apresentando quadro a quadro. A revelação de Jesus foi evoluindo. E ele teve esse cuidado para facilitar a leitura e o ensino. Ele teve esse cuidado de organizar sistematicamente, ou de forma organizada, de forma que a pessoa não se perca, né? Aqui está falando disso, daqui a pouco está falando de outra coisa, a pessoa não sabe se está para o passado, se está para o presente, se está para o futuro, ok? Terceira característica especial desse livro: os 5 sermões principais já mencionados contêm os textos mais extensos dos evangelhos sobre o ensino de Jesus. Letra A, durante seu ministério na Galileia, e letra B, quanto à escatologia, as últimas coisas. Ou seja, irmão Cláudio, eu quero saber a respeito do ministério, qual dos 4 evangelhos eu devo escolher para estudar mais extensamente, né, sobre os ensinos de Jesus durante o ministério dele na Galileia. Eu vou dizer o qual? Mateus. Irmão Cláudio, qual é o dos 4 evangelhos que eu uso para ter um estudo mais aprofundado a respeito de escatologia? Eu vou dizer que é o livro de Mateus.
irmão Cláudio, o que é escatologia? Eu vou dar aula em teologia sistemática do que é escatologia. Eu não vou falar agora, que é coisa para o seminário. Mas no seminário, quem vier no seminário vai saber o que é escatologia. Escatologia é o estudo de como termina a história humana. Ok? Escatologia de como termina a história humana, a aventura humana na Terra termina como? O estudo que revela isso chama-se escatologia. Lá na sala da escola dominical nós temos um quadro, eu usei terça-feira, né? Mostrando como começa a história da humanidade, como termina, e esse quadro ele mostra de forma panorâmica a escatologia bíblica, de uma vez só. Ok? Nós temos esse material, é da igreja. Então, se você quiser estudar, qual é o melhor livro para gente ter um apanhado de escatológico com peso no Novo Testamento? É o livro de Mateus. Irmão, mas o Apocalipse também, mas segundo esse estudo, o de Mateus está melhor organizado, ok? Quarta característica especial do Evangelho de Mateus. Este Evangelho, de modo específico, identifica eventos da vida de Jesus como sendo cumprimento do Antigo Testamento, com mais frequência do que qualquer outro livro do Novo Testamento. Por que essa quarta característica? Vimos, se você voltar na apostila lá atrás, que a preocupação de Mateus era ajudar os judeus a crerem em Jesus Cristo. E ele usou o Antigo Testamento para provar, olha, Jesus era o Messias por causa disso, Jesus era o Messias por causa daquilo, Jesus era o Messias por causa daquilo. Então, toda vez que ele confirmava o ministério de Jesus, eles usavam um texto bíblico do Antigo Testamento que os judeus usavam como base para crer no Messias. Aí a gente vai lá para Lucas 22, 24, 22, 24. Está lá, os discípulos no caminho de Emaús. Acho que eu falei semana passada, né? Aí está lá os discípulos, poxa. Aí vem o Senhor Jesus Cristo, vem andando do lado, vem escutando eles conversar. Poxa, tu viu? Operou tanto milagre, fez tanta coisa, morreu, disse que ia voltar, até agora não voltou. Poxa, ó vida, ó céus, ó azar. Aí o Senhor Jesus fala assim, o que vocês estão falando do que aí? Aí os discípulos, tu não está sabendo não, tu é estrangeiro, você caiu de paraquedas aqui? Aí o que está acontecendo? Pô, não está sabendo que levantou-se um varão, profeta, Deus usava ele poderosamente, e ele disse que ele era a esperança de Israel, ele falou que ia voltar e até agora não voltou, e isso e aquilo. Lá o Senhor Jesus Cristo abre o Antigo Testamento e começa, mas peraí, não está escrito? Não está escrito? Não está escrito? Não está escrito? E os discípulos dizem que o coração deles começou a arder. Testificação. O Espírito Santo começou a testificar com o que já estava dentro, que o Senhor Jesus Cristo falava, houve a testificação. Por isso que de vez em quando a gente prega e fica esperando a testificação, e aí vai assim, tem nada, meu irmão, você é o primeiro. Aí quando vier no outro, depois de você jogar, aí vai assim, aí a pessoa vai falar assim, pô, bem, já me falaram bem disso. Você não é a primeira pessoa a falar disso não. Mas às vezes você joga primeiro e está esperando o retorno. Aí olha, a pessoa está lá mastigando o chiclete. Sei, legal. Aí tu, não tem reação, não tem nada, porque é a primeira vez que está caindo. Quando é a segunda, a pessoa já, não é a primeira vez que eu ouço isso. Já cai um temor, porque é uma pessoa distinta falando a mesma coisa, ó, Deus está me cercando, o universo está conspirando contra mim. Cai um temor, tá entendendo? Nisso que o Senhor Jesus Cristo está falando, eles dizem, o coração deles ardeu. Aí o Senhor Jesus Cristo se revela para eles, eles creem nele e volta para Jerusalém e começa a exortar, gente, é verdade, ele é o Messias, e vão ficar firmes, porque ele... Então, o que você viu aí? Vai, explicam. Eles tiveram a experiência, mas o Senhor Jesus Cristo usou o quê? O Antigo Testamento, as Escrituras para confirmar. Mateus tem essa mesma preocupação, ajudar os seus irmãos judeus a crerem no Senhor Jesus Cristo como Messias, e ele usa o que? O Antigo Testamento para isso. Vimos isso também, né? Estávamos estudando, terça-feira vimos isso também, quando falou sobre não deixará meu corpo na cova, né? Vimos isso também, é um cumprimento de uma profecia que Davi falou, né, no Salmo, e aí o Senhor Jesus Cristo, se cumpre aquela profecia na vida do Senhor Jesus Cristo,
E aquilo, os apóstolos usavam aquilo ali para confirmar, Jesus é o Messias, porque essa palavra se cumpriu na vida dele. Porque essa palavra se cumpriu na vida dele. Então por isso que o livro de Mateus tem essa quarta característica. Ele é o que mais usa o Antigo Testamento para confirmar a messianidade do Senhor Jesus. Quinta característica especial do livro de Mateus: menciona o reino dos céus, que quer dizer reino de Deus, 2 vezes mais do que qualquer outro evangelho. Lemos, se você voltar na apostila lá em cima, por que ele fala mais em reino dos céus do que em reino de Deus? Porque os judeus têm dificuldade de ler passagens que falam a palavra Deus, que mencionam a palavra Deus. Eles não gostam. Então Mateus, sabendo disso, ele trocou a palavra reino de Deus por reino dos céus. É a mesma coisa, só que ele só trocou para facilitar, para que seus irmãos cresçam, porque ele sabe da resistência dos seus irmãos. Se um lê e falar pro outro não lê, não, tem muitas vezes a palavra Deus, nenhum judeu ia ler. Mas a leitura é boa, faz sentido, vamos ver se é mesmo. Aí um ia passando pro outro. Se logo uns 2 primeiros falar, não lê não, tem muitas vezes a palavra Deus, né, ia atrapalhar o ministério de Mateus. Então Deus deu a revelação, Deus deu a sabedoria, ele pegou o pulo do gato e escreveu o seu evangelho atentando para esse detalhe. Então se você vê reino dos céus em Mateus e vê reino de Deus em Lucas, não há desacordo, foi só uma escolha de palavras por causa do público-alvo. Olha como é que é interessante a gente saber dessas coisas, para a gente não ficar perdido dentro do livro. Sexta característica especial: Mateus destaca, letra A, os padrões de retidão do reino de Deus. Sermão da montanha, que vai do capítulo 5 até o capítulo 7. Como Deus espera que nós nos comportemos como evangélicos. Letra B, o poder divino ora em operação no reino. Esse ora aqui não é de oração não, né? Em operação, né? Obrando, agindo, né? Em operação, né? Sobre o pecado, a doença, os demônios e a morte. O reino de Deus veio confirmado pela manifestação de poder. Quando a Bíblia diz que quando os sinais e prodígios acontecem no nosso meio, o povo crê que realmente o reino de Deus está em nós, está no nosso meio. Então por isso nós precisamos nos santificar, buscar não só a presença de Deus, mas buscar se mover nos dons espirituais, se mover no poder de Deus, para ajudar os que não creem a crerem que Deus está no nosso meio. Muitas das vezes eu vejo pessoas, eu e minha esposa, nós saí em 2005, 2006, 2006, eu me lembro. Eu pregava para os crentes, busca, unção, poder, joga tudo no armário, enfia tudo no armário, guarda no armário e fica dizendo, eu estou cheio, mas não põe a mão na cabeça de ninguém, não vejo orando no lar de ninguém, não vejo num hospital, mas eu estou cheio, busquei, e está saindo para onde essa unção? Está indo em cima de quem? Está dando para quem? E aí a gente instaurou, né, irmã Elaine, Elaine ainda não, estava caminhando ainda, eu com muitos irmãos. Aí a gente começou a fazer campanhas. A gente ia orar no lar, a gente ia para um monte de manhã orar, buscar, se encher, para depois ir nas casas. Então às vezes a gente ia 4 visitas na parte da manhã, a gente ia se consagrar, ou consagrava na igreja quando estava chovendo, ou consagrava no monte, isso é costume na doutrina. O sacrifício é maior, a gente só ia porque o sacrifício era maior, né? A gente ia lá, se consagrava, orava, ia para a casa das pessoas fazer visita, crendo que Deus nos encheu no monte, ou Deus nos encheu na igreja, ou Deus nos encheu. Uma vez a gente foi, o irmão que abria a igreja teve dor de barriga não, dormiu, além da conta. Chegamos, a oração às 6 horas da manhã. Aí estamos na porta da igreja, era eu, diácono Idésio e mais 4 irmãs, 4 senhoras. E nada da igreja me, quando deu 6h30, aí o diácono falou assim, a irmã mora mais perto aqui, né? Morar na calçada da igreja, vamos orar na varanda da sua casa, para a gente não perder ao dia, a hora, e depois a gente conversa com o irmão para saber o que aconteceu com o irmão. Nessa época ninguém tinha condições de ter um celular, aí fomos para a varanda da irmã. Começamos a orar, demos a mão, começamos a orar, daqui a pouco Deus começou a se fazer presente, daqui a pouco Deus tomou o diácono em profecia e falou assim, eu criei essa situação
para falar com vocês pessoalmente. Aí tomou a irmã primeiro, olha minha filha, e falou com um por um. Incrível, usando o próprio irmão, falou com o próprio irmão também. Eu achei aquilo muito, já vi 3 vezes já. 3 vezes. E contigo o vaso que eu uso, fala assim. Eu falei, eita, e pode? E Deus fez. Depois o irmão chegou, a gente foi na casa do irmão para saber se o irmão tinha infartado. A irmã falou, irmão, eu dormi além da conta. Eu consegui acordar, mas parecia que tinha uma mão em cima de mim, me impedindo de levantar da cama. Meu Deus, que é isso? Eu clamei o sangue. Eu falei, não, irmão, era a mão de Deus te segurando, porque o mistério era só com nós 6. Então Deus faz essas coisas, né? Deus tem essa maneira de agir. Então, o livro de Mateus, né? Ele mostra, destaca que o poder divino em operação no reino, na nossa reunião, ele tem que ter poder sobre o pecado, ele tem que ter poder sobre a doença, ele tem que ter poder sobre o demônio, ele também tem poder sobre a morte. A gente não pode abrir mão disso aqui, não negocia isso aqui. Isso é característica do reino. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas é paz, alegria do Espírito e virtude. Ali virtude e poder, unção, graça, manifestação. Outras traduções já dizem que ali poder é caráter, né, conduta. Então, nós precisamos estar sempre procurando buscar nos consagrar para que quando nos reunirmos, quando o reino de Deus estiver reunido, haja manifestação do seu poder no nosso meio, para cura, para perdão de pecados, para expulsão de demônios e até contra a morte física e espiritual. Temos que crer, irmão. A gente não pode negociar esse tipo de coisa, não. E terceira característica do número 6, que é a letra C, é o triunfo futuro do reino, na vitória final de Cristo, nos fins dos tempos, escatologia. Então a 6ª característica Mateus destaca os padrões de retidão do reino de Deus, o poder divino e o triunfo futuro da igreja, né, no final dos tempos. Isso Mateus nos revela. Gente, é assim que Deus quer, é assim que Deus quer vocês, é assim que Deus quer trabalhar através de vocês, no meio de vocês, e é isso que Deus tem preparado para vocês. O livro de Mateus me dá isso tudo de bandeja. Como Deus me quer, o que Ele quer fazer no nosso meio e o que tem preparado para nós. Ok? Essas são as 7 características. Na falta uma, né? Essas são as 3 primeiras características. 7. Mateus é o único evangelho. Olha isso. O único evangelho que menciona a igreja como entidade futura pertencente a Jesus. Uma vez um espírita veio falar assim, Jesus não veio fundar a igreja. Aí eu falei, Jesus não veio fundar uma instituição religiosa, você está se confundindo. Aí Jesus não veio fundar a igreja, Jesus não veio fundar uma instituição religiosa, você está se confundindo. E ele falando, né, comigo, eu falei, você quer saber, você não quer me ouvir, você quer só discutir, você só quer trazer confusão. Aí então me prova na Bíblia, eu fui abrir a Bíblia. Edificarei, futuro, a minha igreja. Está certo? Pega outra Bíblia, procura outra Bíblia, anota aí, leva para casa. Aí quando a gente saiu da empresa, fomos mandados embora, né, dispensado, porque na área de segurança todo mundo tem que ser dispensado quando perde posto. 1 mês ou 2 depois ele ligou, e aí, varão, vamos trabalhar junto? Agora eu sou o chefe, quer vir para cá? Quem está de frente agora sou eu. Falei assim, olha, no momento eu estou procurando outra área de atuação, mas deixa essa porta aberta. Espírito. Ele chegava para implicar comigo, eu era o único que batia de frente com ele, ele levava pipoca. Domingo de manhã ele levava pipoca. Aí botava essa pipoca, assim, vai bandeira, eu metia a mão, pegava, Deus abençoe o meu supervisor por ter trazido essa pipoca para nos alegrar. Aí os irmãos, cara, tu come? Eu falei, tô orando, né, irmão, para Deus me guardar, né? Mas não vou escandalizar ele, né? E em casa tu ensina também, não pega. Mas quando o embate mano a mano, tem que ser, toma nas tuas mãos, abençoa, continua abençoando a vida dele, a dispensa o celeiro, todo que comer essa pipoca só abençoa igualmente, porque ele trouxe para nos abençoar, ele trouxe para nos alegrar, em nome de Jesus, amém. Bom dia, bom serviço, gente. Isso aí, comer pipoca. Pegava uma mãozinha só, depois falava, Jesus, me guarda, pelo amor de Deus, né? Mas eu tinha essa situação com ele, ele passou a me respeitar. Mas por que ele me passou a me respeitar? Porque eu tinha conhecimento. Eu tinha conhecimento.
Ele viu, pô, com esse daí eu não posso bater de frente não, porque esse daí tem conhecimento. Se eu enfrentar ele, eu vou passar vergonha. Aí ele passou a me respeitar. Fala, irmã. Sim. Ele não disse que... Não, ele disse que trouxe... Ah, ele trouxe pra vocês aí. Não vale. Tá desobediência. Deus não te guarda? Sim. Mas aí é aquele negócio, a fé não é de todos, né? A fé não é de todos, e nem que todos creem da mesma forma. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 2, a fé não é de todos. E Romanos, capítulo 14, diz que todos podem até estar reunidos, mas nem todo mundo crê da mesma forma. A maioria dos mercados que a gente faz compra, procura, olha assim, ó, você vai ver uma imagem de São Jorge, uma imagem de Maria. A maioria... Tem um mercado lá na Calobinha, tem uma imagem de São Jorge gigantesca. Toca aí no dia todo. Na hora que abre, a hora que fecha, é só Cassiane, Lauriette, e aquela imagona de São Jorge. E aí? Não, eu tô falando, mas aí a imagem de São Jorge dá a entender que tudo aquilo ali está consagrado a ele, está debaixo de proteção a ele, é oferecido a ele. O que eu fazia? Estou ali na hora, já, Senhor abençoa, em nome de Jesus, repreende. A Bíblia diz que Davi, quando ele ia e pilhava povos idólatras, e entrava nos templos e roubava o ouro, ele consagrava a Deus antes de colocar na casa de Deus, para derreter, para fazer utensílios para a casa do Senhor. Ele pegava, sabia que a procedência não era boa, consagrava a Deus como despojo e depois introduzia. Então, não, pô, tô no mercado, pô, Jesus, tá barato aqui, Jesus, só sabe que... Ah lá, em nome do Senhor Jesus, abençoa, santifica e leva pra casa, irmão. Até hoje, tem 22 anos, tá dando certo na minha vida. Compro lá, esse mercado tem mais de... Como aquele mercado lá, tem muitos anos, tá lá, imaginando São Jorge lá, e eu compro lá, e faço o que? Dobro. Senhor, abençoa a minha compra aí. Todo mal fica aqui no mercado, que eu só levo bênção para casa. Então vai da fé de cada um, tá? Ninguém é obrigado a fazer isso não, ok? 7ª e última característica, não, já falei já, Jesus. Esboço. Irmão Cláudio, o que é o esboço? É uma apresentação de como mais ou menos está organizado o livro de Mateus. Lembre-se, esse é um esboço conciso, é pequenininho. Se você pegar um livro desse daqui que eu tenho aqui, o esboço pode ser muito maior. Mas vamos dar uma olhadinha aqui, só para você não se perder. Do capítulo 1 ao capítulo 4, versículo 11, a apresentação do Messias. Dentro do capítulo da apresentação do Messias, nós temos a letra A, linhagem judaica, a letra B, seu nascimento, isso tudo dentro da apresentação do Messias, tá, irmão? Tá tudo dentro da apresentação do Messias, vai do capítulo 1 ao capítulo 4. Letra A, linhagem judaica de Jesus, seu nascimento e fuga para o Egito, o predito precursor do Messias, o batismo do Messias, a tentação do Messias. Isso tudo da letra A, letra E, é tudo cumprimento das profecias. Tudo cumprimento das profecias. Segundo tópico, segunda parte do esboço, o ministério do Senhor Jesus Cristo na Galileia e nos arredores, que vai do capítulo 4, versículo 12, até o capítulo 18, versículo 35. Dentro desse espaço, o que nós vemos? Letra A, resumo do ministério inicial do Senhor Jesus Cristo na Galileia. Sermão sobre o discipulado no reino de Deus, que vai do capítulo 5 ao capítulo 7, nós já vimos isso. Narrativa 1, sinais miraculosos do Senhor Jesus Cristo, sermão da proclamação do reino. Narrativa 2, a presença do reino de Deus, sermão sobre os mistérios do reino de Deus. Narrativa 3, a oposição ao reino de Deus. Letra H, sermão sobre o ciente como... Perdão, aqui é crente, tá? Põe um R aí. Se não é, quem não tem caneta, ó, caneta aqui, ó. Põe um
R aí, não é ciente, é crente. No lugar do I põe um Rzinho, é crente. O crente. Quem não tem caneta aí? Quer caneta? Aí no caso não é o ciente, é o crente. Tá errado. A gente pega lá no computador, faz, e depois essas coisas passam da peça da Bíblia. Irmã, anota pra ele também, irmão. Tem canetinha aí, meu? Aqui, pega aqui. Aqui, querido, aqui é crente, o crente. Sermão sobre o crente. Aqui no caso não é ciente, é crente. Isso aqui também é um programa de computador que eu tenho, tá, irmãos? Eu tenho um programa de computador da Bíblia de Estudo Pentecostal. Eu ganhei. Eu ganhei, glórias a Deus. Deus é bom, me deu. Então eu tenho a Bíblia de Estudo Pentecostal no computador. Só que na hora que tira do computador para botar no papel, às vezes dá esses probleminhas, tá? Aqui ó, em cima, ó, ficou com o, é como. Aqui em cima, ó, ficou com o servo de Deus, é como servo de Deus. E tá errado lá também, no próprio texto lá. E às vezes a gente tem que ficar lendo, relendo. E desde que eu estudo essa apostila, eu sempre encontro erro. Misericórdia. Aí vocês estão vendo como é que o esboço vai te explicando direitinho o que está onde. Aí se você for ler a Bíblia, eu queria saber onde é que está uma passagem do Novo Testamento que fala sobre isso. Vem aqui no esboço, ó. O esboço vai te dizer mais ou menos onde é que está o que você está querendo pregar, o que você está querendo ensinar. Pô, vou aconselhar uma irmã, mas eu queria aconselhar a respeito daquela passagem que fala assim, assim. Vem no esboço, e o esboço vai te dizer mais ou menos onde é que está, ok? Então a gente vira aqui, ó, a página de trás, mais esboços. O auge do ministério messiânico de Jesus na Judéia, Peré em Jerusalém. Letra A e B, números 1 a 7 da letra B. Ó, número 4, a prisão, julgamento e crucificação de Jesus. Aqui é o final do ministério dele, né? O finalzinho, letra A, B, C e D. E o final, a ressurreição de Jesus. Letra A, B e C. A glória descoberta das mulheres, a gloriosa descoberta das mulheres, falsas testemunhas, a ordem do Senhor ressurreto aos seus discípulos, né? Está tudo aqui, irmãos. Está tudo aqui. Para facilitar achar os assuntos dentro do livro de Mateus. Isso aqui é para te ajudar a achar os assuntos dentro de Mateus. E para terminar, o que é isso aqui atrás, irmão Cláudio? Última folha. Aqui embaixo tem que estar escrito 4 de 4. Última folha, 4 de 4, aqui embaixo. 4 de 4. Tá lá? 4. Aqui. E não ficou não. Eita! Ah, essa daqui é uma folha separada, perdão. Folha separada. Foi uma folha separada, perdão, ela não é continuação não, porque ela é de outra fonte. Irmãos, o irmão Cláudio fica sempre procurando buscar conhecimento, para trazer conhecimento para a igreja. Isso daqui é uma outra Bíblia de computador que eu comprei, ela foi baratinha, deve ter custado uns R$15 para mim, mas ela é de computador. Eu comprei, instalei no meu computador e ela tem um monte de estudos. E aí ela tem um esboço dos livros. E eu gostei dos esboços. Por que eu gostei? Porque eu posso usar esse esboço aqui para confrontar com esse esboço aqui, no mesmo estudo. Eu posso estar aqui olhando aqui, vendo, comparando o que um escritor entendeu e o que o outro escritor entendeu. E aprender mais, comparando um com o outro. Então são duas fontes de estudo na mesma apostila. Ou seja, eu tenho duas pessoas falando da mesma coisa. Uma pessoa está do lado de cá olhando para lá e falando de uma coisa, e a outra pessoa está do lado de cá olhando para a mesma coisa que eu, mas falando de outro ângulo. Então é isso aqui, ó. Segundo esse comentário, a palavra mais forte, a coisa mais importante, a coisa que mais se destaca no livro de Mateus é a frase reino dos céus. Vimos nesse comentário pentecostal, da Bíblia de Estudo Pentecostal, da CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, o órgão oficial de imprimir Bíblias, harpas cristãs e material de estudo para quem é da Assembleia de Deus.
que lá também reconhece que o livro de Mateus é um livro que mais contém a frase reino dos céus. Aí vem aqui o primeiro parágrafo do comentário. O Evangelho segundo Mateus tem em mira dar testemunho de Jesus, de que Jesus é o prometido Messias da antiguidade, e que sua tarefa messiânica consistia em levar os homens ao reino de Deus. Tarefa messiânica. O que quer dizer a palavra Messias? Exegese. Messias quer dizer ungido, revestido de poder, consagrado para, autorizado a realizar alguma coisa. Isaías capítulo 61, versículo 1. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. Por quê? Porque o Senhor me ungiu. Para quê? Para que eu pregue, para que eu anuncie, para que eu cure, para que eu liberte. Quem é esse que foi ungido em Isaías 61? O Messias. Ele foi ungido por Deus para nos colocar no reino, nos ensinar a andar no reino, a estar no reino. Aí a gente vai lá para Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda a parte fazendo o bem, curando os enfermos, desfazendo as obras do diabo, porque a mão de Deus era com ele. Isso é ser o Messias. E só Jesus foi o Messias. Isso é ser Messias. Messiânico, chamado ministério messiânico. O ministério de curas, poder, manifestação, ensino, pregação, repreensão, preparação, instrução e anunciação do que vai vir. Isso tudo chama-se ministério messiânico, vida messiânica. A maneira como Cristo viveu na terra, como Messias, a vida dele tinha que ser messiânica. E isso quer dizer ministério messiânico, né? Tarefa messiânica, levar o povo a entrar, a andar e a viver no reino de Deus. Então Messias fala de ungido, autorizado, revestido de poder para, né? Irmão Cláudio, Cristo quer dizer Messias em grego. Messias é Cristo e Cristo é Messias. Em hebraico é Yoshua HaMashiach. Em grego é Jesus o Cristo. Simples. Grego, Jesus o Cristo. Hebraico, Yoshua HaMashiach. Grego, Jesus o Cristo. Hebraico, Yoshua Ha, o Messias, ou Messias, HaMashiach, ok? Só para vocês saberem do que a gente está falando. Então esse era o ministério do Senhor Jesus Cristo. Aí vem aqui continuando. Estes dois temas, a messianidade de Jesus e a presença do reino de Deus, estão inseparavelmente vinculados, e cada um deles engloba um mistério, uma nova revelação do propósito redentor e divino. Aonde eu leio isso mais profundamente? Romanos capítulo 16, versículos 25 e 26 vai revelar para nós tudo isso que acabou de ser lido aqui. Ou seja, para entender Mateus, esses mistérios de Mateus, importa que eu leia Romanos capítulo 16. Segundo parágrafo, o mistério da missão messiânica, tá entendendo? Messiânica, vocês já sabem o que é messiânica. Missão messiânica é pregar o reino, ensinar o reino, propagar o reino, né? Está que antes que o Messias venha nas nuvens, o mistério da missão messiânica está que antes que o Messias venha nas nuvens, como celestial filho do homem, para estabelecer o reino sobre a terra, deve primeiramente vir com humildade entre os homens, como o servo sofredor que morrerá na cruz. O judeu do primeiro século jamais tinha ouvido tal coisa. Para o crente da atualidade, o capítulo 53 de Isaías relata com meridiana clareza os sofrimentos do Messias. Contudo, nessa passagem não se faz referência ao Messias. E o contexto, né, cita especificamente a Israel como servo do Senhor. Mas aí o que a gente aprendeu? Que o Senhor Jesus Cristo, para provar que ele era o Messias, ele usava passagens e profecias do Antigo Testamento e aplicava a vida dele. O que Deus esperava da nação de Israel como um todo, Deus cumpre em Jesus
Ele esperava que toda a nação fosse ungida, que toda a nação pregasse o evangelho, que toda a nação atraísse os homens do mundo. Era o que Deus esperava. A nação não obedeceu, a nação não ficou na posição, e Deus teve que cumprir essa missão na pessoa de Jesus Cristo com a ajuda da igreja. Era a missão de Israel. Mas como eles não obedeceram, Jesus toma aquela profecia e aplica ela na vida dele. Lembra lá em Lucas, quando ele fala assim: hoje se cumpriu essa profecia aos seus olhos, que o pessoal quis apedrejar e matar ele, porque todo mundo achava que ia se cumprir em Israel como nação, como um todo. Ele: não, isso se cumpre em mim. Eu sou a pessoa que vai ser o servo ungido. Aí a pessoa mata ele, já iam jogar ele de cima do penhasco, já iam matar ele, porque ele se cumpriu. Ele mesmo aplica essa palavra na vida dele, como cumprimento do seu ministério. Aí a gente entende por que as coisas estão acontecendo. Por que os judeus quiseram matar ele? Porque eles esperavam que aquilo se cumprisse na nação e não em uma pessoa só. Quando ele pega aquilo para ele: meu irmão, mata esse cara é maluco. Aí ele estava na sinagoga no dia de sábado ali, aí foi-lhe dada a oportunidade, e ele pegou um dos rolos e foi achado o livro de Isaías, né? Não foi achado nada, né? Deus que criou a situação toda, não achou nada. Jesus, Cristocidência, Jesuscidência, né? Calhou dele pegar o livro que se cumpria na vida dele. Ele foi, largou o prego ali no povo, o povo: mata esse maluco, que essa palavra não é para um homem, é para uma nação. Está entendendo, irmãos? Aí eu entendo por que algumas coisas aconteceram na Bíblia, eu entendo por que algumas teve tanto problema. Estudando, eu vou lendo, agora eu já sei por quê, agora eu entendo por quê, mas eu só vou entender se eu tiver acesso aos conhecimentos, aos estudos, senão eu vou ter tudo da minha cabeça, tudo eu vou inventar, eu vou achar que ou tem pra mim que aqui está falando disso, e pode fazer heresia. Fala, rapidamente, meu horário já foi. Vamos lá? Parei aonde? Cita especificamente a Israel como servo de Deus. Portanto, não devemos surpreender-nos com o fato de os judeus não compreendessem que o capítulo 53 de Isaías se referia ao Messias. Esperavam o Messias que viesse com poder e vitória, e o Antigo Testamento promete, em realidade, tal Messias, só que isso no mundo espiritual. Eles entendiam que era no mundo literal, né? A gente pregou aqui, já ensinou aqui, né? Que eles esperavam um camarada num cavalo de batalha, o camarada entra numa jumentinha, mata esse cara. Não é o que a gente espera. Terceiro parágrafo: o filho de Davi é um rei divino que governará no reino messiânico. Isso está prometido aonde? Isaías 9 e Jeremias 33. Isso acontecerá quando todo o pecado e todo o mal serão retirados e prevalecerão a paz e a justiça. Isso se chama, vai ser no milênio, tá? A escatologia explica isso daqui. Isso é o milênio. O Filho do Homem, que isso quer dizer Jesus, é um ser celestial a quem é confiado o governo sobre todas as nações e reino na terra, no reino messiânico. O Antigo Testamento não nos diz de que forma se relaciona entre esses dois conceitos proféticos, do rei davídico e do celestial Filho de Deus, ou de que modo cada um deles pode ser identificado com o homem de 2 do capítulo 53 de Isaías. Portanto, já que não é claro, é por revelação que a gente recebe isso. Paulo recebeu muita coisa por revelação, porque não está explícito no Antigo Testamento. Portanto, os judeus do primeiro século esperavam um Messias vencedor, um filho do homem, porém celestial, e não um servo humilde do Senhor, que sofreria e morreria. O mistério messiânico, a nova revelação do propósito divino, porque Israel foi desobediente, consiste em que o celestial Filho do Homem deve primeiro sofrer e morrer, em cumprimento da sua missão messiânica e redentora, como varão de dores, antes de apresentar-se com poder e glória. Isso vai acontecer porque Israel desobedeceu. A desobediência retardou a bênção de Deus, a desobediência atrasou os planos de Deus, a desobediência fez com que Deus mudasse. Jesus falou o seguinte: os últimos serão primeiro. Prostitutas e pecadores vão entrar primeiro. Era para vocês entrarem primeiro e depois vocês trazerem ele. Como vocês não quiseram, vocês vão entrar por último. Aí a escatologia mostra isso. A gente entra, a igreja entra primeiro, depois a gente volta para buscar os judeus. E não era para eles entrar para
depois vir buscar a gente. Mas a desobediência, o pecado, fez Deus mudar o plano todo. É igual um jogo de xadrez. Deus está falando, Israel vai para lá, Israel vem para cá. Aí Deus, Israel vai para lá, Israel vem para cá. Israel, aí tem um limite. Se Israel passa daqui, eu vou ter que mudar o jogo todo para cá. Israel insistiu em ir para cá, bem, meu filho. Se você fosse para cá, você entrava primeiro, depois gentil. Já que você insistiu em ir para lá, vou mudar o jogo todo. Por isso que Israel não entende. Porque Deus não muda a sua palavra não muda, não muda. Ele vai salvar a humanidade, só que ele ia salvar através de vocês. Agora ele vai salvar através da igreja. Qual era a palavra? Vou salvar o mundo todo através dos judeus. Jesus fala para a mulher samaritana, a salvação vem dos judeus. Messias, o filho de Davi, nasceu na tribo de Judá. Mas eu queria que levasse a nação de Israel. Já que vocês não querem, eu vou levar a igreja, depois vocês entram. O plano se cumpriu, a salvação chegou. Mas não do jeito que Deus queria. Deus queria que fosse Israel. Aí, os evangelistas, os missionários deveriam ser Israel. Mas Israel, por causa do pecado, foi lá para o final da fila. Jesus Cristo disse, os últimos serão os primeiros. Jesus mudou a fila. Por causa do pecado de Israel. Por causa da desobediência de Israel. Ok? Então a gente entende isso. Por que Israel não entende? Porque Israel está com a cabeça, não, é com a gente. Deus vai usar a gente. Eles estão esperando até hoje Deus usar isso. E não vai usar. É conosco. E a Bíblia diz que quando Jesus se manifestar e eles reconhecerem que o mataram, haverá grande pranto em Israel, porque vão reconhecer que o Messias já tinha vindo e eles o mataram. E eles vão reconhecer que não precisavam ter passado por nada do que eles passaram. E vai haver grande pranto em Israel, grande choro, quando reconhecer o seu Messias e falar, ele já tinha vindo um tempão e a gente matou ele, porque não aceitou ele do jeito que ele veio. Errais por não conhecer as Escrituras. Só Jesus o tempo todo falou, rapaz, elas dão testemunho de mim. Rapaz, elas dão testemunho de mim. Que nada, Jesus, que nada. Rapaz, examina, olha lá, elas estão dando testemunho de mim. Até os discípulos desviaram, ele teve que ir lá atrás dos discípulos. Rapaz, mas não está escrito lá que eu sou o cara. Aí voltaram. Se ninguém vai atrás deles, está tudo desviado. Está tudo desviado. Então a gente tem que tomar esse cuidado, tá? O último parágrafo é que a gente encerra, tá? 2 apostilas numa só, falando do livro de Mateus. Olha só como é que essa daqui tocou em assuntos um pouco diferentes da outra. Último parágrafo. O mistério do reino está intimamente... Parágrafo é esse aqui, né, irmão? Aqui, ó. Essa letrinha aqui mais afastada da borda, tá? Parágrafo 1, 2, 3, 4, ok? Tá? Tem muita gente que esqueceu. Isso aqui é parágrafo. Essa letrinha aqui afastada da borda aqui, ó. Essa letrinha aqui afastada da borda a gente chama de parágrafo. E esse pontinho aqui antes dela a gente chama de ponto parágrafo. Aqui tem espaço para escrever, só que a gente não continua escrevendo porque a gente vai falar da mesma coisa, só que de outro ângulo. A gente vai abordar o livro de Mateus de um outro ângulo, ok? O mistério do reino está intimamente associado com o mistério messiânico. O capítulo 2 do livro de Daniel descreve a vinda do reino de Deus com linguagem vívida, do ponto de vista da destruição de toda e qualquer potência que resista a Deus e se opõe à vontade divina. O reino virá com poder, varrendo todo o mal e todo o governo hostil, transformando a terra e apresentando uma nova ordem universal de perfeita paz e justiça. Contudo, o Senhor Jesus Cristo não apresentou um reino de poder portentoso. Daí que tanto sua mensagem como sua pessoa deixassem completamente perplexos seus contemporâneos, inclusive seus discípulos, que esperavam um camarada que ia quebrar tudo, ia matar os romanos, ia matar todo mundo, ia descer fogo do céu. Lembra de João? Senhor, manda descer fogo de Jesus. Rapaz, não é isso para eles, não viu com essa intenção não, rapaz. João Batista falando, a gente mandava aqui quando eu falei, né, do João Batista, olha, ele vai passar, vai fazer, Jesus não fez nada, ele, Jesus, é tu mesmo? Jesus, eu estou esperando sua quebrada, Jesus, não vou quebrar a cara de ninguém não, rapaz, eu quero que todo mundo se converta, não é assim não. Então, muita gente se decepciona com Jesus porque está esperando um Jesus que não é o que está prometido. Uma vez eu preguei isso numa igreja grande,
E o pastor presidente estava 73 anos, ele e a esposa dele. Ele 75, a esposa 73, a diferença de 2 anos. E o número era par, ele tinha feito aniversário. Eu preguei sobre o Jesus que está vindo não é o que a igreja espera. Aí eu entreguei o microfone, dobrei o joelho para orar e ele estava conversando com a igreja, irmãos, tal. Ninguém deu glória. Pregação toda, ninguém deu glória, normal. Aí eu senti que ele estava querendo que eu levantasse para ele falar. O Espírito Santo deve ter me dado uma cutucada, acaba logo a oração, que ele quer falar e quer olhar para você. Aí eu sentei, levantei e olhei para ele. Aí ele olhou para mim, debruçou assim. Meu jovem. Aí eu fiquei todo vaidoso, né? Meu jovem, né? Era meu aniversário naquele dia, eu estava fazendo aniversário naquele dia. Fui convidado para pregar, não falei nada que era meu aniversário, para não ter bolo, nada. No final que eu falei, que agradeci a oportunidade, que aquela oportunidade era um presente, porque eu estava fazendo aniversário. Os irmãos glorificaram um pouco a Deus pelo meu aniversário. Aí o pastor me olhou assim e falou assim: irmão, todo o tempo que você pregava, eu ficava aqui falando assim para Deus, o que eu não daria para lotar essa igreja, as galerias, entupir isso aqui de gente, trancar as portas todinhas, janela, a ninguém correr, e dar o microfone na mão desse irmão para esse irmão pregar essa palavra. Aí a igreja começou a dar glória. Oh, glória. Enquanto o pastor não falou nada, ninguém estava dando glória. O pessoal pensou: o pastor não vai gostar da pregação. Aí o pastor falou: irmão, sexta-feira o irmão está livre? Quero o irmão pregando aqui sexta-feira. Os obreiros, dirigentes de outras congregações, onde esse irmão chegar, se esse irmão chegar e não tiver pregador, pode dar a palavra para ele que eu endosso, tá? Irmão, teu ministério está endossado no meu ministério. Onde tu chegar, avisa para os irmãos: irmão Cláudio Márcio, da Adinop, tá? Onde ele chegar, tá? Livre acesso ao ministério, ao púlpito, porque esse irmão, graças a Deus, tem compromisso com a palavra de Deus. Aí Deus me honrou naquele ministério. Não era o meu, só fui visitar e passei a ser convidado para pregar. Mas eu preguei sobre isso. Está se esperando Jesus que não é o que está vindo, e vai ter choque, irmão. Vai ter choque. Tem gente que está pensando em Jesus, não, Jesus não liga para isso não. E Jesus vai ligar para o negócio e vai ficar ruim de entrar. Paulo fala que existem pecados específicos e pecados aparentes. E tanto que comete um como comete o outro, não herdará o reino dos céus. Por isso que ele fala: fugir da aparência do mal. Irmão, não estou fazendo nada de errado, mas parece que está. Não, mas meu coração está limpo, mas parece que não. Não, a intenção não está melhor, mas parece. Ó, rapaz, sai daí. Quem está na aparência também não vai entrar. E a gente tenta orientar a igreja, tenta falar para a igreja não tem nada a ver. Então, paga para ver. Terminando mesmo. Agora, lemos aqui o Ministério da Vida, Jesus. Eu perdi aqui onde eu estava. Opinião, a vontade de Deus. O reino de Deus virá de forma perfeita, contudo, Jesus não apresentou um reino de poder. Inclusive, os seus discípulos, parei aqui em seus discípulos. Ok? Parei aqui. Parei na linha onde tem Nazaré aqui do lado, ó, tem Nazaré, eu estou na linha de cima, ó. Tem Nazaré aqui, ó. Aqui eu estou na linha de cima. Aí você vem aqui, ó, discípulos, eu parei em discípulos, ok? Tem Nazaré, ó, de baixo para cima. Achou Nazaré, entra, achou discípulos, eu estou em cima da palavra semelhança. Parei aqui. Era filho de um carpinteiro, sua família era conhecida em Nazaré, tinha muitíssima semelhança com qualquer rabino judeu. Suas obras eram atos bondosos de afeto e amor. Não obstante isso, se não bastasse isso, afirmou em suas palavras, em seus feitos e em sua pessoa havia... Não obstante isso, afirmou que em suas palavras, em seus feitos e em sua pessoa havia chegado a eles o reino de Deus. O reino de Deus vem na pessoa do Senhor Jesus. Contudo, os reinos dos homens e do mundo continuavam como sempre, sem que o odiado governo romano sobre o povo de Deus fosse desafiado. Como podia ser o reino de Deus se ele não despedaçava os outros reinos do mundo? Olha a ideia do judeu até hoje. O reino de Deus tem que acabar com o reino do homem, tem que destruir o reino do homem. Que esse reino viesse com poder espiritual antes de apresentar-se em glória era uma nova revelação do propósito divino. Ok? É isso o livro de Mateus.
É só ler, cai para dentro do livro de Mateus, sabendo o que te aguarda, sabendo o que te espera. Tá aí a apostilazinha para você entender o livro de Mateus, não se perder no livro de Mateus. Dou por encerrada a aula. Irmãos, quem vai vir semana que vem para nós fazermos o mesmo que fizemos com o livro de Mateus, com o livro de Marcos? Pegue a apostila depois que a gente orar e entregar. Se alguém tem oferta, se alguém tem oferta. Vou pedir que um obreiro depois conte a oferta e anote aqui quanto deu de oferta. Algum obreiro, algum voluntário pode tirar essa oferta? Dou por encerrado. Quem quiser depois, tá? Pegar a apostila de semana que vem, vamos fazer o que a gente fez hoje com o livro de Marcos. Vamos estudar o livro de Marcos, aprender o livro de Marcos, ok? Ninguém é obrigado, pega quem quer. Vai estar aqui, tá pago, tá? Vocês já pagaram por isso, o material é de vocês, ok? Mas lembre-se, isso aqui é um tecido da casa do Senhor. Não ponha na gaiola de passarinho, para o passarinho ficar fazendo fezes em cima, tá, irmão? Já cheguei na casa de irmão e vi lá dentro da gaiola a apostila, fiquei muito chateado. Muito triste ver uma apostila de estudo bíblico dentro de uma gaiola para o passarinho fazer caca. Pelo amor de Deus, rasga, joga fora, né? Põe fogo. Amém? Alguma dúvida, irmão? Dúvida, né? Sempre tem. Mas tá aí o material. É só chegar em casa, ler o livro de Mateus e procurar entender. O que tá bom? Vamos colocar de pé e orar. Senhor nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, continuamos aprendendo a Tua Palavra. Te damos graças hoje porque entendemos um pouco mais a Tua Palavra, entendemos um pouco mais a história dos judeus, entendemos um pouco mais porque eles foram reprovados e rejeitados e o Senhor passou a oportunidade de ganhar o mundo para nós. Entendemos hoje porque o Senhor Jesus Cristo foi tão rejeitado, entendemos hoje porque o Senhor Jesus Cristo foi tão perseguido pelos teus, porque eles não entenderam a Tua Palavra, eles não entenderam a nova revelação, porque eles estavam muito cegos, muito pegados à religiosidade, muito pegados às Tuas tradições, e o Senhor não conseguia falar com eles abertamente, ó Pai. Pai, nos ajuda a não nos apegar às nossas tradições e religiosidade, para aprendermos, entendermos a Tua Palavra e ouvirmos a Tua voz através das Santas Escrituras, Senhor. Nos leve em paz e segurança para casa, nos dá uma tarde próxima e bem-sucedida, uma semana igualmente eficaz e de sucesso, cheia de vitória, de provisão, providência, livramento, escape, visíveis e invisíveis. Pedimos por nós que estamos aqui, pedimos pelos nossos parentes e familiares de perto e de longe, pedimos pelos nossos irmãos em Cristo dessa igreja e das igrejas vizinhas e das igrejas pelas quais passamos. Pedimos em favor dos nossos inimigos, nossos amigos de todas as épocas e lugares, o campo missionário, os missionários no campo, ó Pai, a janela 1040, o lugar mais oprimido da face da terra. Pedimos o Teu favor, a Tua graça, a Tua misericórdia, a Tua provisão, a Tua providência. Cura, salva, liberta, perdoa e nos abençoa e continua abençoando em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Apostila de livro de Marcos. Quem quiser estudar Marcos, semana que vem estaremos estudando o livro de Marcos. Por que existe o Evangelho de Marcos? Por que Marcos escreveu o Evangelho? Para que Marcos escreveu o Evangelho?